Para quem sabe, sim, eu estou no Twitter e lá dividido o mundo entre os efêmeros e aqueles que querem trazer alguma coisa, um colega meu trouxe uma questão que eu já queria debater há tempos, mas ela era um pouco esporádica também. Seria eu efêmero por trazer um tema efêmero? Não sei, mas ele trouxe um questionamento que achei interessante e eis trazer aqui para nossos anfitriões também debaterem comigo. E o tema da vez era adaptações, porque ele, como poucas pessoas, defende o fato de que adaptações precisam ser independentes, quase que completo, das suas obras originais, dos seus materiais originais. Será mesmo? Aqui do meu lado tenho Overkilled Red E aí, pessoal, tudo bem? e Nick. Só. E agora iremos adaptar o nosso texto em Podosfera. Para quem ficou um pouco embasbacado com esse meu início de cast, vamos adaptar o nosso texto para a Podosfera? Daqui a pouco vocês vão de entender o que eu quero dizer com isso. Mas de início, vamos tentar localizar aqui, né? Vamos dar aquela regionalização para que todos vocês entrem e adentrem no que nós queremos dizer. Anime e mangá. Geralmente filme também. As pessoas também ligam muito para adaptações de livros para filmes. Mas vocês, o que vocês dão de encontro com animes e mangás? Porque pra mim, aquela questão de que há uma burocracia tão grande por trás que é até difícil de você encontrar obras que são a adaptação fiel e até vangloriadas por isso. Eu acho que, na verdade, a gente começa muito nessa busca pela adaptação, ser algo mais próximo da obra original, né? Tanto que anime e mangá são mídias muito íntimas, em que uma meio que tá muito atrelada à venda da outra, né? Tipo, tem um fator comercial muito forte na adaptação. Enquanto a mídia, por exemplo, filme e quadrinho, ou filme e livro, geralmente eles buscam ter eles buscam ter uma liberdade maior, né? Porque não existe essa coisa de você fazer uma adaptação de um livro que é totalmente fiel, que são mídias que não são totalmente compatíveis. Mas anime e mangá é uma coisa muito mais íntima, então é meio que natural que a gente busque adaptações em anime que sejam muito fiéis, muito puristas. Mas eu acho que quando a gente consome a um certo nível, né, quando a gente tem uma relação boa com as duas mídias, acho que a gente começa a buscar mais adaptações que não só sejam, digamos, totalmente fiel, mas tipo consigam adicionar alguma coisa, né? E acontece que acaba caindo em dois extremos, né? Quando a obra ela é muito fiel e acaba não conseguindo ser ela própria, alguma coisa tangível, e às vezes se perdendo em algo que ela não consegue transpor, porque ela não entende realmente a obra que ela está transpondo. E também existe muita parte de como nós vivemos uma indústria hoje em dia, então as adaptações elas já são procuradas pensando no fator comercial. Então se você pensa em uma obra do anime indo para Hollywood, ela acaba sempre pensando na melhor maneira que vai vender aquele roteiro e diluir ele ao máximo. Então ele acaba perdendo muito da originalidade que fez a obra se destacar, dependendo. Aí entra num ponto, eu já ia trazer, né, como comumente tratado, só que não necessariamente eles estão com a visão estritamente comercial. A identidade que a obra está querendo trazer, ela há de interferir também com o comercial da obra original. Como o Over comentou sobre ser independente, né? Elas são muito atreladas, por isso que desejam uma adaptação purista, que ela não consiga se estabelecer por si só. Sabe um erro que isso ocorre? Justamente, Hollywood, as HQs e os filmes das HQs foram andando em um caminho em que o material original não se vende. Eu não sabia disso até meados de 2019. Eu não sabia que as HQs não estavam vendendo. Eu pensei que elas estavam vendendo justamente pelos filmes. Mas chegou num ponto, num cataclisma, que não existiu mais o êxodo das pessoas que estavam loucas para saber as obras originais, porque estava estabelecido no cinema já um consolidado, né? Um roteiro original, pré-estabelecido, independente, fazendo com que
aquilo que originou não fosse mais tão interessante porque eu não acompanhei, eu acompanhei a adaptação, entende? Sim, porque muita gente consegue acompanhar o início da formação dessas narrativas, né, desses personagens, enquanto o quadrinho é uma mídia que ela nunca... Ela tem seus reinícios, seus reboots, mas ela tenta manter sempre um core ali, uma essência que vem muito das antigas, né? Tipo, então é muito difícil você ser um novo leitor, que geralmente ele dedica de você um conhecimento prévio de conhecer os personagens, de conhecer narrativas antigas. Então é uma mídia que realmente não conseguiu aproveitar das adaptações porque não conseguiu se readaptar ao novo público, porque quadrinho em si é uma mídia nicho que tem leitores que acompanham desde, sabe, tipo, desde criança, e é muito difícil você chegar hoje em dia e conseguir pegar algo novo, um HQ, e você conseguir entender bem, ter o contexto para isso. O lance tá bem atrelado, como você disse, mas também porque é natural que existam adaptações no decorrer de tempo de alguma coisa que é um clássico, sabe? Muitas das nossas obras preferidas da nossa infância, que foram trazidas pela Disney, pela DreamWorks, o caramba, elas foram adaptações de alguns clássicos. Esses clássicos tiveram adaptações para essas novas mídias e nós acompanhamos. Como também aqui em anime e mangá, né, uma das obras mais prediletas do altivo da comunidade é a Kage no Anne, que é uma adaptação de Anne and the Green Pebbles, que também tem a adaptação de Annie with the Knee na Netflix. Sabe, essas adaptações de clássicos, elas vão sempre aparecendo mais, de novo, de novo, de novo. A separação de Annie with the Knee e a Kage no Anne, mesmo que sejam duas comunidades que não se encontram, elas têm em torno de 30 anos, 40 anos de distância, né? Então, ainda assim, mesmo que as adaptações sejam boas, elas precisam de uma renovação. Acontece que, quando nós estamos olhando para HQ, e muitas das melhores histórias estão no período de Kirby, que é lá em 70, ou até em 60, se você for ainda mais purista, são muitas. Não tem como você adaptar agora. E se você adaptar para agora, vão ser muitas adaptações. E cria esse choque. Você está criando uma adaptação que vai ofuscar o material original porque ele é tão adaptado para a nova geração ou tão adaptado para o modelo dos bastidores de agora que vai ser independente. Por exemplo, aqui trazendo para agora anime e mangá, né? Existe uma adaptação como Hunter x Hunter. As pessoas... O Rover, até, eu acho que ele vai gostar de falar sobre isso, porque ele gosta mais da versão de 99, não é? Confere isso, produção? Sim. Mas antes de você destrinchar aí, antes de você dissecar, a adaptação de Hunter x Hunter de 2011 cativou muito mais as pessoas do que se fosse uma adaptação estrita do mangá do Togashi. Não necessariamente ele seja ruim, não estou dizendo que há uma separação de superior ou de inferior aqui. Só a questão de que está se adaptando para um novo público ou um alvo de pessoas que não conhece o que está se adaptando, né? E é a questão de adaptação ser um termo para mudança. Mudança, nós precisamos trazer novos horizontes ou mitigar coisas que já foram antes estabelecidas. Então, nessa questão de Hunter x Hunter de 99, eu acho que é inclusive um bom exemplo de uma adaptação que tentou não só adaptar, mas atrelar um sentimento, porque eu acho que o que me faz ficar cativado pela adaptação é que ele pegou um clima mais melancólico, mais sombrio, que eu acho que pela justa posição de ser uma obra mais infantil, né, tipo um infantil meio dark, né, então eu acho que pela direção trazer esse clima, essa atmosfera mais sombria, mais opressora, ao mesmo tempo tem essa melancolia, foi o que acabou me deixando essa adaptação tão marcante para mim. Mas eu reconheço que a adaptação de 2011 ela também é muito boa, porque ela conseguiu captar esse sentimento de aventura, né, de um mundo mais inocente. Então eu acho que as duas adaptações elas se complementam bem, mas eu entendo quem prefere só assistir a 2011, mas eu acho que se você for realmente fã de Hunter x Hunter, que é consumir mais conteúdo, eu acho que é interessante você também pegar a adaptação do 99, porque eu acho que elas se conversam muito bem, cada qual na sua versão, na sua visão de direção, etc. Eu acho um exemplo muito interessante, porque para mim é um dos exemplos assim, principais de como uma
uma adaptação deve funcionar? Ela deve funcionar no sentido criativo. Então, para você adaptar alguma coisa, você tem que ter algum impulso criativo novo que vai mudar a anterior. Acho que funciona muito com tradução, quando você traduz literatura. Então, você vai acabar traduzindo ela novamente quando você sentir que tem algo novo para ser descrito. Então, eu acho que você está mexendo com arte, então a coisa mais nobre que você tem é colocar em primeiro lugar, acima de outros fatores que normalmente justificam uma tradução, uma adaptação, a parte criativa. A tradução. Você comentou uma coisa que eu ia posteriormente trazer à pauta, mas antes de nós adentrarmos nisso, sobre a questão de nós termos novas adaptações e antigas adaptações em colapso ou em combate. Por exemplo, Daguran. Taiyo no Kiba Daguran é um dos meus mechas prediletos, do Ryosuke. Ele ainda está vivo, mas não é nem essa questão do que eu vou trazer agora, tá? Eu gostaria muito de uma nova adaptação de Daguran, porque mesmo por padrões de 80, que já eram um pouco nefastos, Daguran tinha uma animação muito limitada. Só que eu, ao mesmo tempo, não quero uma adaptação hoje de Daguran, porque eu não confio em ninguém que coloque a mão em um mecha e adapte-o da maneira como eu imagino, sabe? Porque hoje em dia, mecha não é mais o que fora nos períodos de 80. E tem esse colapso pra mim. Eu acredito que... Colapso não, né? Essa dicotomia. Em que as gerações, elas ditam também como algo vai ser adaptado. Não necessariamente isso extrema como vai ser bem coreografado, bem colocado, mas sim que existem exigências por si só. Eu não gostaria de colocar um novo Daguran. Agora um exemplo mais clássico, por exemplo. Eu não queria que trouxessem Astanojo de novo. Foi uma decisão ótima da Steph de trazer uma homenagem. Megalobox, mesmo sendo inferior, bem inferior ao material que ele está se inspirando, não é uma nova adaptação. Não é algo querendo fazer de novo. O clássico está lá. A adaptação já foi feita. Não precisa tocar mais. Já temos o melhor exemplo possível de adaptação. Pra mim, isso também é bem importante. Eu concordo. Eu acho que reinvenções como Megalobox, Gatchaman Crowns são ótimas ferramentas de você pegar um clássico e né, que é intocável, entre aspas, né? Eu acho que talvez tenha exceções, mas você trazer para uma nova geração e é uma versão que se comunica melhor ao mesmo com uma geração atual, ao mesmo tempo que, sabe, não toca nessa obra antiga que, sabe, teve seu valor naquela época e talvez não seja bem recebida se for uma nova adaptação mais fiel. Eu acho que reinvenções, né, reboots, eu não sei qual é o termo mais apropriado para esse tipo de adaptação. Acho que é reinvenção mesmo, né? Eu acho que você pegar uma obra clássica e fazer ela ser mais atual, mantendo a essência dela, mas comunicando o que ela queria comunicar na época, mas num contexto atual, é uma ótima forma de você trazer essa obra para o momento contemporâneo. É que a Chita do Joe ele acaba caindo em tipo, uma pilha de totens de problema, né? Quando você pensa em fazer um remake dele, de uma obra da envergadura dele. Porque ele tem todo um sentido cultural pra época e série de fãs. E uma história tão grande que você pensar em remontar ele é tremendamente complexo e você não poderia adaptar ele linha por linha, porque ele não faz mais sentido hoje da maneira que ele fazia na época, no impacto que ele teve nos anos 60. Isso. Porque ao contrário de Lobo Solitário e Joe tinha um contexto muito cultural. Lobo Solitário, ele tá intrínseco na cultura japonesa, porque é um Jidaigeki, né, aquela coisa de ser samurai. Não houve uma adaptação teve live action, né, mas não houve uma adaptação de anime por causa da dificuldade de você trazer uma coisa daquele calibre adaptado para anime, já que Lobo Solitário, pra mim, algo coeso seria o nível de Kaguya Hime pra cima, sabe? Agora, Joe, como você mesmo mencionou, não é nem questão de nós termos o Dream Team da época. É a cultura. Nós não temos mais aquele impacto de Yankees como nós temos hoje, e isso até me deixa um pouco triste de algumas obras dos anos 90, dos anos 80, que foram e beberam desse mundo,
não poderem mais ver a luz do dia, porque já passou a época. Vocês já pararam pra pensar que antes era dito que rock era coisa de garoto, de jovem, radical? Hoje é trap. O mundo mudou, amigos, não tem mais volta. Mas agora falando sobre tradução. Tradução é algo que eu ia mencionar bem depois, porque seria o meu texto sobre as primeiras adaptações. Mas antes de spoiler tudo que eu irei dizer futuramente, tradução é um bom termo que você usou, Nick Jonas. Zoeira. Porque a tradução, ela é justamente uma mudança de paradigmas para que você traga para outra sociedade, outra bolha. E sabe um que eu parei e pensei de como seria essa questão? Tom Clancy. Vocês já jogaram os jogos de Tom Clancy? Não. O jogo é também muito não. bom. Os jogos, no caso. Os jogos são muito bons. Assim, alguns são meio caça-níqueis, né? Mas isso não vem ao caso. Acontece que eles trouxeram a antologia, assim posso dizer, antologia do Tom Clancy de livros para jogos. Eles traduziram tudo. Não tem como você pegar um livro e trazer para o videogame e querer que a experiência seja a mesma, né? Nós estamos falando de arte, como você mesmo mencionou, Nick. Temos que fazer com que toda a mudança, tanto estética como comunicativa, mude para traduzir a um novo público. Uma das adaptações mais díspares. Vocês conhecem outras que chegam a ser tão absurdas assim? Eu acho que um exemplo que eu posso lembrar de cabeça é Starship Troopers, que é um livro de ficção científica armamentista, que o autor ele é de direita, então é um livro que reforça muito a ideia de militarismo em geral, né? E o filme, a adaptação para cinema, que é acho que o nome do diretor é Paul Verhoeven, que é o diretor de Robocop, ele se faz como uma sátira, como uma paródia ao militarismo. Então a adaptação, ela justamente ela pega pelo lado oposto tudo que o livro construiu e desconstrói no forma de sátira. Que inclusive eu gosto mais do filme do que do livro, mas enfim, eu consigo gostar dos dois ainda, mas eu acho que o filme ele é mais fascinante justamente porque ele consegue fazer uma adaptação que é totalmente desconstrói totalmente o conceito do livro. A magia fílmica, né? Um conceito que o filme exige, o livro não exige, ou interferência de modelo narrativo de livro, de filme, né? Tem essas distâncias. Até porque eu acho que o livro ele é muito simplista nesse sentido de você mostrar uma coisa militar e sem mostrar um lado mais crítico, né? E o filme eu acho que ele traz esse lado, essa visão mais crítica, assim. O Oshima, não lembro qual é o filme agora, tô tentando lembrar, mas ele tem um filme que ele meio que recria um outro filme sobre meio que o pós-guerra, e ele tem uma visão muito pessimista sobre os jovens. Então ele pega um filme que tem uma visão otimista e ele coloca meio que uma visão um pouco realista sobre aquilo. Então, nesse filme que ele pega, os jovens, eles meio que se sentem livres por não ter sonhos. E quando ele adapta esse filme, ele pensa que para um jovem não ter sonhos, quer dizer que ele não existe qualquer senso de futuro ou de esperança de futuro. Então é interessante porque ele não é realmente uma adaptação, mas ele meio que recria esse outro filme pensando pela visão dele como isso realmente funcionaria, pela filosofia dele. Isso aí entra em autoridade, né? O novo autor se coloca num patamar superior, digamos assim, ou de uma nova visão, porque ele precisa traduzir da maneira dele. Mas antes de ir partir para isso, eu acredito que a gente pode estar entrando num hall de obras que são inadaptáveis, sabe? Aquela questão de que o autor, o novo diretor, que em francês é réalisateur, que na tradução livre, realizador de novo, então ele é um criador de novo. Mas fica nessa questão aí pra vocês, se vocês sabem, vocês têm direito ou não de dizer o que estritamente é um diretor. Eu acredito que um diretor é um produtor dos produtores, digamos assim. Ele realiza tudo em nome de todos e ele precisa... Enfim, não vamos entrar nesse assunto porque não é exatamente o que eu quero dizer. O que eu quero comentar é, por exemplo, um dos últimos livros que eu li foi O Ensaio sobre a Cegueira.
de Saramago. A alguns, os ouvidos já sangraram, os olhos estremeceram, e o andar não sabe por onde ir. Essa é a citação do livro, tá? Saramago é um maluco desvairado que não se sabe como ganhou o Nobel da Literatura. Um dos melhores escritores de todos os tempos. E que com certeza os filmes deles não chegam nem perto do que é o livro. Porque é inadaptável a maneira como ele quer trazer a história dele. Eu acredito que se alguém fosse trazer Ensaio de uma Cegueira ou Intermitências da Morte, Caim também, mas esse eu não cheguei a ler, gente. Desculpa. É melhor que o futuro adaptador, o novo produtor, mude tudo. Coloque o que ele bem entende. No caso, você nunca viu a adaptação de Ensaio? Não. Eu sei gosto que bastante. existe, né? Blindness. Sim, é do diretor de Cidade de Deus, né? O Fernando Meirelles. Eu gostei bastante na época, mas talvez hoje em dia eu não sei. Mas foi uma adaptação bem recebida, inclusive. Eu acredito que foi bem recebida porque ele fez mais do que deveria em tentar traduzir aquilo para um novo mundo, que seria o fílmico, o de cinema, né? Mas um exemplo clássico que nós temos aqui, todo mundo fala dele quando nós estamos falando de adaptação, é Monogatari Series. Ah, nossa, Monogatari é inadaptável. Chega Shimbou e a galera da Shaft, que não necessariamente foi o Shimbou, foi o Itamura e o Orish, e trazem Bakemonogatari, que foi incrível e muitos dizem ser até superior ao material original. Over, você já chegou a tocar? Sim, eu li bastante coisa do Nishio Ishii, então. Eu não sei se é melhor, mas. Não sei. Eu acho que é interessante ver que o Shimbo falou que, numa entrevista que ele deu pro ANN, que a intenção ao adaptar Monogatari era adaptar palavras. Então, você meio que. É algo que parece muito, não sei, abstrato, mas você entende, né, quando você assiste. Que você entende que ele faz todo um cenário surreal para meio que adaptar o texto, sabe? Tipo, o texto tá acima do cenário, dos personagens, né? Tipo, tanto que o cenário é meio que uma parada meio surreal, né? Tipo, é como se tudo fosse meio que um espaço abstrato para ter os diálogos, porque a essência do Nishio é o diálogo, né? A interação entre personagens. E eu acho que então, eu acho que é difícil você falar que a adaptação é melhor nesse sentido, porque o que mais importa é o texto ainda, sabe? E a adaptação em anime, ela é meio que só algo que é visualmente interessante. Só é uma palavra muito forte. Realmente, mas... Só é uma palavra muito forte. Mas eu não acho que seria um exemplo que eu diga que a adaptação é muito melhor, assim, que a adaptação no caso é superior. Eu acho que é um ótimo complemento, mas eu ainda acho que as novels têm seu valor. Não, seu valor, todo mundo acredita nisso. Todo mundo acredita nisso. Por exemplo, um que realmente dizem que a obra adaptada é superior é Ghost in the Shell. E esse eu posso garantir também. Detesto a versão do Maraçon, do Musamara, né? É esse o nome dele, gente? Desculpa. Masamune. Porque o Masamune ele era um autor que ele não estava se atendo muito aos conceitos, né, que ele tentou desenvolver ali. Era mais como se fosse algo de fundo, né? Ele estava meio que desenvolvendo uma parada meio cyberpunk, mas era uma parada mais bobinha, né? Atrada com sexo, com uma parada meio... um futuro meio caótico, né? Enquanto o Oshii tentou fazer algo mais filosófico. É interessante, né? Porque é muito inchado o mangá, e quando você coloca isso em filme, você consegue destrinchar e criar realmente um argumento do começo, meio e fim. Então é interessante porque você consegue observar como você consegue reaproveitar um material não tão bom e limando ele, construindo das suas palavras, com as palavras do autor do mangá, seu próprio ensaio em um filme. Então eu acho que com certeza o anime é muito melhor, e o mangá ele é como o Over falou, ele vai meio que construindo e tendo interrupções, como se o autor não tem realmente uma linearidade, uma consistência na sua narrativa gráfica, nem escrita de fato. A gente já debateu sobre a questão de autor e obra, né? Em um podcast passado, vocês podem conferir. Mas sobre essa questão de nós termos agora uma adaptação que comenta de maneira diferente, antes de entrarmos sobre isso de verdade, para mim existe uma divisão.
existe uma divisão. Existe a divisão entre o autor novo, o diretor, o réalisateur, quer trazer de verdade um roteiro sobre aquela ótica. Ele quer fazer a versão dele, como o Harlock, por exemplo, do Leiji Matsumoto, que foi feito pelo Rintaro, não tem nada a ver, mas ele mudou bem, ele fez da maneira dele, e eu gostei bastante de como ele efetuou. Não vi o Ginga Tetsudo Yoro dele, tá, gente? Desculpa. Seria um bom exemplo agora. Mas existe a separação também do que o autor não entendeu a obra dele, e agora nós temos uma segunda chance de trazermos a obra dele. Digamos assim, o cara viu o potencial, mas não foi exatamente como ele queria, e ele vai e traduz como deveria ser, digamos assim. Eu acredito que existem muitas obras em que a pessoa nova, a responsável nova, tem esse direito de trazer de uma maneira melhor o que o material original trouxe. Por exemplo, em anime e mangá, a gente comumente vê isso quando o mangá ele é feito às pressas, né? Ele não teve tempo de poder efetuar de verdade. E quando um anime... O Over pode confirmar aqui, Over, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 5 meses, né, de apuração de um anime, né? Sim. Geralmente é isso. Uma apuração de anime tem muito tempo pra você poder fazer a canaleta. O coitado do mangaka, ele possivelmente tem em torno de 6 meses de preparação, o resto é no olho. E vamos, e vamos, e vamos. Essa preparação também ajuda muito para que você traduza realmente o que ele queria dizer. O que o primeiro queria dizer. E eu gosto dessa extensão. Eu gosto de quando alguém se prepara para comentar de uma maneira mais rica, digamos assim. E acredito que o Oshi tenha feito muito disso em Yurusei Yatsura, por exemplo. Sim, eu acho que existe uma questão também, né, como você comentou, que o autor às vezes ele não tem o preparo suficiente para realmente conseguir evocar os temas que a narrativa que ele construiu deveria evocar, né? Eu acho que um exemplo recente talvez seja um pouco controverso, mas a nova adaptação de Dororo, o Tezuka, eu acho que ela tentou bem fazer isso, apesar que eu não acho que ela seja uma boa adaptação. Ela não é um bom anime, mas eu acho que é uma boa adaptação. Porque eu acho que o Tezuka ele tentou construir algo. Ele não tinha realmente a pretensão de construir algo muito profundo, muito complexo, com a ideia de você ter um personagem que ele não tem. Ele, né, não tem órgãos, ele não tem membros, ele não tem nenhum tipo de sentido. E tanto que no mangá ele busca alternativas meio mágicas, né, meio surreais, assim, tipo do Hyakimaru, ele ainda conseguir falar, ele ainda conseguir se comunicar, enquanto o anime atual ele tentou realmente se manter, sabe, ele tentou construir algo em cima da ideia do personagem realmente ser limitado. Sim. E buscar soluções alternativas que muitas vezes era temática, que fazia tipo uma relação temática com o episódio. Então acho que ficou muito mais você consegue sentir muito mais o peso dessa escolha. Incrível, sim, né? Então você consegue sentir muito mais a escolha do personagem ser assim com a narrativa, enquanto o Tezuka ele tava mais que era mais um mangá shonen que ele tava fazendo de forma despretensiosa e que no final das contas ele nem terminou também, porque ele não achou que seria interessante continuar e queria fazer outras coisas. Que a gente também tem que levar em conta que o Tezuka ele era um mangaka multitask, né? Ele tava fazendo muito mangá ao mesmo tempo. E às vezes ele sentia que não ia levar a algum lugar, que ele não conseguia visualizar um futuro promissor com aquele mangá, ele simplesmente cancelava e ia para outro mangá. Descontinuar. Porque eu acho que a relação com a autor e obra nessa época era muito desleixada, né? Você não tinha realmente a intenção de fazer um magnum opus, né? Uma obra realmente que as pessoas iam pegar do começo ao fim e achar uma obra-prima. Às vezes você tinha uma relação muito mais comercial, né? Mas enfim. Naquela época existia uma disputa enorme sobre revistas, né? Se a gente for comentar sobre a Sunday e a Magazine, eram estandartes, tropos contra tropos, e eles faziam de tudo, questão comercial, claro, mas eles tinham uma luta ideológica muito grande. E eu acho que Dororo é um bom exemplo que você trouxe, e só comentando, existe um vídeo do Matheus Joyboy, Matheus All Blue, sobre essa questão do Dororo, eu convido todos a assistirem, e lá ele comenta uma coisa que era bem notória. O próprio Tezuka não gostou de Dororo. Ele mesmo ele fez uma nota de disclaimer. Eu acho que é a nota de disclaimer mais popular do Tezuka, né? Porque ele já descontinuou outras obras. Sim, como o mesmo Over disse.
Mas essa do Dororo, por ser uma obra que estava fazendo sucesso, não à toa teve anime, ele deu uma nota do parecer dele. É porque eu também acho que é importante ressaltar que nessa época animes também era uma forma de você ter uma segunda oportunidade de concluir uma obra. Então, a primeira adaptação do Dororo, que eu acho que era Dororo do Hyakumaru, né? Tipo, o Dororo e o Hyakumaru. Ele foi uma segunda chance para o Tezuka concluir a obra. E o anime tinha planejado os 52 episódios e terminou tendo 26. Você percebe que realmente você percebe que Dororo foi uma obra que demorou bastante para ter uma adaptação, uma conclusão satisfatória, né? Mas sobre essa, vamos passar a página. Nick? Então, eu ia dizer como o Tezuka, ele meio que se afogou em tantas coisas que ele estava fazendo, né? Então, eu acho que ele meio que sacrificou para expandir o mangá como arte e até mesmo criar o anime. Então, eu sinto que ele sacrificou muito como autor que ele poderia ter sido. Ele criou obras incríveis, mas eu sinto que ele poderia ter realmente dobrado esse número. E eu sinto que esse esquema que ele criou, ele acabou arrastando até hoje a indústria como ela é. Porque você tem um esquema hoje de publicação semanal, onde muitas vezes o autor está pensando na semana e não numa obra como um todo. Então, sempre esperando a aprovação do público daquela semana e mudando o capítulo seguinte. Então, existe muito isso no anime, como ele foi criado a partir do Tezuka, de até hoje, como ele é afogado por você precisar produzir e pensar a curto prazo, não a longo prazo. Então, o anime, ele se beneficia um pouco mais disso, porque você tem estipulado o tanto de episódios que você vai ter, você tem a pré-produção, onde você senta com um compositor para pensar os roteiros por episódios. Então, o anime, ele, infelizmente ou infelizmente, hoje ele tem uma gama maior, ele é mais equipado para contar histórias, eu acho, do que a maneira como o mangá está sendo levado hoje em dia, por um esquema muito fechado e semanal a curto prazo, em vez de pensar em uma obra pela longevidade dela. Sobre essa custódia, eu não diria que foi apenas coisa do Tezuka, porque o Saito também estava nessa empreitada, o Koike também estava nessa empreitada de fazer exemplares do caso, né? Volumes e volumes e volumes. O Koike semanalmente produzia 100 páginas, no mínimo. Hoje as pessoas estão desmaiando com 15. Não sei como isso deu de parecer. O Shinji, autor de Abu-san e Dokaben, também era um período em que você tinha uma identidade maior para com os seus para com os seus executores, digamos assim, os shishidans das obras, e que pra mim isso foi uma vantagem até, porque antes de você colocar a personagem como algo crucial, colocava-se o autor como algo crucial, e ao contrário do mundo das HQs. O mundo das HQs colocaram as personagens em primeira mão e depois os autores. Não à toa que nós temos personagens de 60 anos de história e mais, que pra mim é algo defasado, como o Over mencionou no início do cast, quase inadaptável para alguém que está chegando na mídia. Olha aí, hein? Troquei a semântica da adaptação. Colocamos você, eu lírico agora na questão de se adaptar. Adaptar-se a uma obra. Você está ali em prontidão de adentrar um mundo que você não está em uníssono. Sobre isso, eu gostaria de comentar sobre as obras antigas. O mundo do século XX, digamos assim. Não necessariamente hei de comentar sobre filme, ou música, ou o que seja, porque não é o que nós adentramos aqui na comunidade, que pelo menos eu atinjo e flerto. Mas o mundo dos animes e mangás quase negligenciado por várias pessoas. Porque é velho, é antigo, é uma coisa perniciosa. Mas precisa de uma adaptação. Você precisa mudar esses paradigmas. E olha, gente, um exemplo horrível pra mim é o Log. Não o Horizon, tá, gente? O Log, Legend of the Galactic Heroes. Porque é uma obra muito feia.
uma adaptação que demorava um mês pra expurgar um episódio, confere, eu acho que demorou 9 anos. O blog demorou 9 anos pra ser completado. Um mês por episódio e a produção era pior que Lupin, que saía semanalmente por 170 episódios. Algumas obras em questão de estandarte, isso não vem ao caso, porque Log tem um roteiro incrível e espetacular, mas em questão de produção mesmo, que algumas pessoas pensam, ao acatar Log, que o mundo que Log rodeia é daquele jeito, né? E eu sinto um pouco de ódio, é verídico isso, sobre as pessoas falarem tanto de Log, excluindo Ienakiko, por exemplo, que é um espetáculo de produção, excluindo... Não, Joe não é tão excluído assim, mas Space Cobra, que seria muito bem visto por várias pessoas hoje em dia. Mas essa questão de adaptação às obras, e invertir aqui a nossa custódia, para depois comentar no comentário final. Vocês, Nick e Overkill de Greg, qual é a opinião de vocês sobre os teóricos, sobre os leitores, sobre os comentaristas, em adaptar-se ao mundo que ele não está inserido? Eu acho que quando a gente fala de adaptação do público, né, a relação do público com a obra, é importante entender que cada obra, no seu período, ela tem seu ritmo, ela tem seu pensamento, né, seu zeitgeist. Então, muitas vezes, se você é um público uma pessoa, no caso, que está acostumada a consumir mais coisas atualmente, e que, sabe, você não é muito de questionar a forma como você consome, ou a forma como o conteúdo é feito, pode acabar que você não consiga se adaptar a uma obra mais antiga. Por exemplo, um filme dos anos 80, ele tinha um ritmo mais lento, ele tinha um tipo de direção que dedicava mais que a pessoa se colocasse, ficasse mais imersa, né? Enquanto hoje em dia o que dita o ritmo é mais a questão da dinâmica, né? Mais a questão de como você consegue prender alguém mais rápido. Porque toda essa coisa que a Netflix e plataforma de streaming se baseiam, né, no algoritmo de quantos minutos é necessário para você prender a atenção de alguém. Enquanto antigamente não existia realmente essa questão de você padronizar a forma como alguém vai se inserir. Tipo, era um ritmo que não se importava muito em te deixar imerso. E eu acho que, na real, tanto faz isso, né? Eu acho que o interessante de uma obra é ela ser boa o suficiente para você conseguir ficar imerso nela, independente de ritmo, qualquer coisa. Então, eu acho que o público ele tem que se desafiar, porque eu acho que a princípio vai ser realmente uma experiência que não é muito boa, vai ser uma experiência cansativa e que você vai sempre comparar com o que você tem hoje em dia, que é o que você está acostumado, e que, sabe, de certa forma é um fast food, né? Uma comida que vai te agradar, mas que não tem a substância necessária para você questionar. Mas eu acho que é importante que você tenha mais contato com outras coisas para você desconstruir a forma como você consome as coisas. Existe um estudo acadêmico que fala sobre meio que 3 motivos para você existirem adaptações. E um dos maiores dele é os motivos sociais, né? Então, muitas vezes existem adaptações ou remakes e derivados porque meio que o sistema ele entende que as pessoas elas não vão consumir algo antigo, então ele precisa ser refiltrado para um consumidor mais novo. O que eu acho que é tipo muito do que a Disney está fazendo hoje em dia sobre remakes é basicamente matar a arte, porque você começa a pensar nela como um produto que você precisa retratar ele e criar algo novo para as pessoas hoje em dia. Você pega os filmes cartoons antigos que você pega toda a parte importante dele e corta simplesmente para ser remasterizado, como se fosse uma remasterização. Então é meio que matar a arte porque você está matando a criatividade. Então acho que esse é o maior problema da nova leva sobre remakes e você pegar coisas antigas e tentar trazer para um público novo. Porque inclusive esses remakes que a Disney faz, eles não têm a pretensão de se readaptar, né? De fazer uma adaptação que se construiu como algo novo, mas justamente construir como algo antigo, né? Não é uma reconstrução, não é uma construção também. É simplesmente você eu diria que eles não são adaptações, perdão a interrupção. Eu diria que eles são remakes. Sim, no sentido mais, não sei, mais próximo da no parada. Sentido mais paleolítico possível. No sentido que, tipo, não, agora não podemos fazer 2D, precisa ser 3D. Acabou.
Você tira, como o Nick mencionou, olha gente, eu mencionei em períodos iniciais do cast sobre readaptações, né? Clássicos que nós víamos quando eram crianças, realmente foram adaptados uma segunda vez, uma terceira vez. Isso existe, aquele filme da Lady Gaga, Shining Star, como é que é? Born a Star, a Star is Born, alguma coisa Star is Born, isso. É um bom filme. É uma quinta adaptação, sabe? E isso sempre vai existir. Mas agora, parece até papo de senil, né? Mas agora as adaptações estão perdendo qualidade. O filme de Mulan, pelo amor de Deus, arruinou. O que Mulan antes defendia, gente. Arruinou. Muito ruim. Destruiu completamente o que Mulan era. Não é só uma questão de você fazer um remake assim, é realmente paleolítico. O negócio de você trazer para uma versão HD, live action, e adaptar para as outras pessoas, porque elas não podem ter feminismo, não podem ter história. Não sei, qual foi a decisão deles, eu não faço ideia, na verdade. Acaba sendo muito mais uma questão de você usar a tecnologia para trazer para um contexto atual, mas não se importar muito com as ideias que a obra evoca. Sim. Isso é um péssimo exemplo de remake. Péssimo. Sim, então, Você pega, sei lá, quadro a quadro de coisas que você compara e não faz o menor sentido, porque aquele quadro só existe na obra original porque ele era pensado como 2D. Então, você recriar ele não faz o menor sentido. Tipo, você realmente mata qualquer criatividade de criar algo novo, simplesmente. Eu detesto o argumento de que é tudo por dinheiro, mas realmente porque é uma máquina muito lucrativa de você. Você já tem uma história pronta, você só precisa jogar no computador, entre aspas, tá? E pedir pra ele te cuspir algo pra você fazer dinheiro. Então é bem frustrante, na verdade. Eu tinha um debate com colegas meus, bem prolífico com os colegas meus, sobre essas novas adaptações da Disney. E resumindo, nós tínhamos muitas esperanças para aqueles que tinham pessoas. Por exemplo, Rei Leão, Aristogatas, O Cão e a Raposa, muito bom, aliás, é bem underrated, mas eu adoro aquele filme. Se você trouxesse para 3D, realmente você ia perder impacto. Porque não tem caricatura. É um bicho real, tentando emular um bicho. Não é um ser animado, caricato, que tem expressões estapafúrdias, porque precisa delinear raiva, tristeza, surpresa. Não, o leão do Rei Leão, você pode bem perceber que quando ele tenta forçar alguma emoção, fica estranho, porque ele está querendo emular um leão real. E quando você traz para Bela e a Fera, por exemplo, fica bom. Porque a fera precisa ser Uncanny Valley mesmo, ela precisa ser feia. Então, se o 3D faz um ser extremamente bizarro, e quando ele tenta emitir expressões ele fica bizarro, está dentro do roteiro. E nós temos do outro lado uma pessoa real, então tá tudo bem. E nós temos esperanças grandes em Mulan. E Mowgli também. Mowgli, vocês viram o filme? Eu perdi a esperança em Mowgli. Não, também não vi. O único desses que eu vi foi Mulan mesmo. Mulan foi um desastre e era pra ser o mais bem feito deles, em teoria, porque é justamente pessoas reais. Em teoria ele podia ganhar muito mais como adaptação, porque a adaptação em animação tinha tomado bastante liberdade com a lenda original, né? Então, se eles tentassem fazer algo mais próximo do público da lenda original e tentar fazer algo mais voltado para o público chinês, como é a intenção, sabe, pegar a referência de Wuxia, né, do cinema em Wuxia, e fazer algo totalmente novo para um público novo e no contexto que faz sentido hoje em dia, mas não foi o caso, né? Foi uma adaptação bem murcha. E eu sinto que se fosse dado a um autor chinês, ele teria muito mais um sentido de realmente algo novo. Seria muito melhor, porque ele se sente muito Hollywood tentando emular os filmes chineses. Então acho que esse é um dos maiores problemas dele. Como ele não entende o original, ele não entende o próprio conto chinês e tipo, é uma pilha de coisas que não se entende e normalmente só parece só um produto para passar alguma coisa no cinema e fazer dinheiro. E voltando ao caso de Rei Leão, do filme 3D, eu sinto que é muito essa questão de a gente tem essa tecnologia, então vamos fazer esse filme. Quanto antigamente a tecnologia ela nascia da ideia de limitações. Então você tem um diretor como Hitchcock ou Kubrick
que eles queriam fazer um filme e eles queriam fazer um take num ângulo específico, de uma certa forma. Então eles inventavam tecnologia para conseguir adaptar o que eles imaginavam. Enquanto hoje em dia você tem tecnologias que avançaram... Né? Sim, então hoje em dia você tem tecnologias que avançaram à frente de qualquer, digamos, limitações, né? Tipo, a tecnologia, ela tá à parte ao uso dela, então você tem ferramentas prontas que não têm uso. E acaba que o cinema hoje em dia, a Disney, né, essas plataformas maiores, essas empresas maiores, acabam meio que criando narrativas como desculpas para usar tecnologia. Assim como, por exemplo, o George Lucas fez a nova trilogia, a segunda trilogia de Star Wars, usando muito do CGI, né? Porque era simplesmente uma tecnologia que existia. Sim, é porque simplesmente era uma tecnologia que existia e eu achava que ia ser o futuro, tá ligado? Ia ser uma forma de você reinventar o cinema. Mas acabou que, né, ficou muito datado com pouco tempo. Eu acho que isso é muito importante, porque quando as limitações, o quão importantes elas são para a arte. Porque quando você pega as coisas mais icônicas de que o Desak fez, foram justamente sobre limitações. Os quadros mais impactantes dele foram justamente sobre as limitações da animação. Então, ele usava muito quadro congelado. Então, existiu o quadro do Desak lá, o quadro de impacto dele. Então, Postcard Memories. Exato. E como animadores criaram técnicas inteiras baseadas justamente como você precisava ter poucos quadros na animação. Então, a limitação, meio que ela tá muito atrelada, apesar de eu achar que isso acaba caindo num ponto que você vangloria meio que as coisas ruins de uma determinada época, mas eu acho que as limitações, elas estão muito ligadas às inovações. Tudo bem. Não, calma, isso aí é uma coisa importante, tá? Se a gente ainda estiver comentando sobre o fator de você aí que está escutando, nosso ouvinte, adaptação. O Nick aqui está falando sobre o fator de que nós precisamos olhar sobre uma ótica de limitações, sabe? Joe hoje pode ser mal animado, claro, mas você sabia o que era 1970? Era nada. Era um mundo perdido. Não tinha-se o que fazer. O Sabutoichi, por exemplo, pra mim, é um mangá inadaptável porque o Ichiro Nomori Shotaro fez um show de quadrinização que eu nunca vi em mangá ainda hoje. É um espetáculo. Eles tinham que fazer uma adaptação daquilo e ia ser vangloriado em 68, né, gente? Pelo que eu lembro. Como o primeiro anime adulto. E o que eles fizeram ali foi milagre. Milagre. É uma ótima adaptação. É uma adaptação extremamente limitada, para vocês terem ideia. É uma obra preto e branco. E mesmo assim eles conseguiram trazer uma boa direção. Com inúmeras limitações. Por isso que eu dou tanto valor pro Rintaro. Algumas pessoas perguntam pra mim, qual é a melhor direção que você conhece? Eu fico em dúvida em dizer Desak, Oishi e Rintaro, porque dentro das limitações incalculáveis que nós temos ali, ele fez uma boa direção. E isso pode até entrar em videogame, né? Como os bons ouvintes aqui também devem estar bem acostumados. É uma mídia muito nova. Se você for pegar 1981, né, que saiu o Mario World, Super Mario World? Acho que foi 1981. Posso estar cometendo uma gafe, mas acredito que foi. 1981 já tínhamos os melhores livros já escritos de todos os tempos. 1981 nós já tínhamos as HQs mais bem escritas de todos os tempos. Em mangá também nós já tínhamos muitas obras boas, filme, sabe aquela coisa, né? É uma mídia que já estava maturada. E agora em videogame estava limitadíssimo. Isso aí entra até no fator de tecnologias, né? Que chegou num ponto que ali realmente é limitado. Não tem o que fazer. Por exemplo, o Enduro do Atari. É uma limitação que não tem pra onde correr além daquilo, né? Não vai pra outro lugar. Mas sim, gente. Sim. Se a gente for comentar sobre adaptar-se, preste atenção na limitação. Uma das coisas que sempre perguntam pra mim, o que fez você ser mais criterioso? Você estudou sobre aquilo? Claro, tá? Mas o que mais me fez começar a valorizar crítica foram os bastidores. Eu não sei se o Nick e o Over concordarão comigo, mas sobre essa questão de nós aqui estarmos a acompanhar obras muito antigas, ou nós termos obras muito antigas nos nossos favoritos, ou até não negligenciar o mundo atual, porque isso também existe,
muitas pessoas se fecham numa bolha de 60 e 70 e não querem ver o que hoje é produzido, porque nós temos conhecimento de caso de que essas limitações ou esses novos horizontes, eles são derivados de mudanças e adaptações. Parece até o fim do cast agora, né? Mas não. Enfim, eu gostaria agora de trazer um monólogo meu sobre a questão de adaptação e nos adaptarmos, como se antes eu já não estivesse fazendo isso, né? Mas um jogo rápido, qual vocês acham que foi a primeira adaptação de todas? Ó, Nick e Overkill. Se a gente considerar que a gente começou a produzir conteúdo oralmente, talvez alguma peça, não sei, a Bíblia talvez, acho que não. Nick? Eu também acho que foi tipo realmente algo não documentado até certo ponto, mas pensar em algo documentado, eu imagino que foi algo para 1800, alguma coisa, quando tinha muito movimento sobre parte teatral e até cinema, estava se desenvolvendo bastante. Então acho que algo para 1890 alguma coisa, se for pensar em algo documentado, né? Ah, meu amigo. Tudo bem, se nós formos olhar em questão de documentação, né? Se nós não olharmos sobre documentação, seria o que o Nick mesmo mencionou sobre tradução. Se você está traduzindo algo, quer dizer que você tem um idioma. E isso, o idioma seria uma das primeiras adaptações, porque você está adaptando-se à questão ali para poder trazer uma língua. Mas não é isso. Não é isso. Documentado vai bater numa tecla que eu disse no início do cast, sobre nós estarmos traduzindo a nossa oratória à podosfera. Nós aqui estamos discutindo, nós estamos aqui tendo uma escolástica, um pouco sofista, desculpa, sobre o que nós acreditamos. Mas nós estamos gravando, nós estamos produzindo arte, querendo ou não, para a podosfera. E a primeira vez que fora algo assim adaptado, fora no teatro grego? No teatro egípcio? Não existia? Não, foi no teatro chinês. Oh yeah! Pegaram-se provérbios e histórias extremamente culturais, né, e endêmicas da região e trouxeram para os teatros chineses na dinastia Shang. Para quem está se perguntando, 1500 antes de Cristo. Antes de Cristo. E também isso eu também não pesquisei a fundo, mas quem for um historiador, por favor, redija nos comentários. Também há adaptações de sânscritos, textos indianos, desculpa. Porque também temos uma história muito longeva naquela região. Mas vocês pararam para pensar sobre isso? O teatro foi uma das primeiras traduções. A Grécia é extremamente conhecida por eles. O teatro chinês também é extremamente conhecido por eles. As primeiras adaptações foram o virtuoso ser humano tentando traduzir aquilo que ele quer comunicar. E não é exatamente o que nós estamos fazendo aqui? Exato. Então fica aí o questionamento para vocês. Sobre essa questão, eu posso trazer, não vou trazer exatamente, mas existe aquele pensamento hegeliano, aristotélico, sobre teleologia. Teleologia é a finalidade. Finalidade última de você estar comentando sobre algo e esse algo quer dizer alguma coisa. A gente já teve inúmeras discussões aqui no podcast, já pode estar um pouco saturado de você já ouvir a gente comentando sobre a arte é uma maneira de se comunicar esteticamente ou justamente querendo dizer algo. Tá, tudo bem. Mas essa finalidade, quando você quer traduzir novamente e muda o roteiro do que antes fora o material original, quer dizer que a sua finalidade é superior. Por isso que algumas pessoas, inerentemente, discordam de algumas adaptações que são mais afloradas, que são mais perspicazes que o roteiro original.
porque ele quer dizer mais. Ele está mudando a finalidade para dizer outra coisa. E isso é um pouco assustador de se observar. A divisão que você vê entre o roteiro original e essa outra finalidade que causa transtorno, como a Konohana, por exemplo. Uma obra que, para mim, quando o... Desculpa, esqueci o nome. Hiroshi. Quando o Hiroshi trouxe uma nova versão, eu fiquei embasbacado de feliz, porque ele trouxe o que realmente estava pedindo no roteiro. E sobre esse fator de nós estarmos comentando sobre algo, também entra nesse fator de nós adaptarmos. Porque se você está observando uma coisa abruptamente diferente do que você esperava ser de uma adaptação, você também precisa se adaptar. Está a decorrer da mudança. Porque ela há de acontecer, inevitavelmente. Você não vai ter exatamente o que você quer, porque você não é um diretor, no caso, e também nós temos profissionais atrás, uma burocracia enorme por trás, várias e várias coisas que permeiam o processo de finalização, processo de realização, enfim. Então, quando há de ter alguma coisa sobre aquilo que você gostaria de ser, adapte-se, pois a adaptação chegará a algum momento. Deixo aqui agora para o Nick e o Over terem seus momentos finais sobre a questão de adaptação e a nossa adaptação. Então, como você comentou sobre a Konohana, eu acho que é um exemplo importante para a gente entender a nossa relação com anime e mangá. Geralmente a gente busca uma adaptação que é muito fiel, que ela tenta simplesmente ser uma forma animada de um mangá, né? Então a gente tem uma pretensão muito baixa de que uma adaptação deve ser, né? Como a gente imagina uma adaptação. E eu acho que é importante que a gente tenha diretores que busquem uma visão mais própria, mais autoral, que mesmo que cause repulsa, mesmo que cause um sentimento de que aquela adaptação não está sendo tão fiel, eu acho que é importante a gente ter essa noção de que são duas mídias à parte, sabe? Eu acho que quando a gente entende que são duas mídias diferentes, então, quando a gente entende que são duas mídias à parte, acho que a gente ganha com isso. A gente entende que são duas obras, não é só uma obra que está sendo. A gente entende a adaptação como algo à parte e como um complemento. Eu poderia citar, por exemplo, Shingeki no Kyojin, que é uma adaptação que, em alguns pontos, ela realçou bastante o mangá, mas eu sinto que ela funciona muito bem como complemento. Que se você acompanha o mangá e o anime ao mesmo tempo, eu acho que você ganha com isso. Eu acho que o anime é o mangá e o mangá é o anime. E eu acho que essa relação de complemento, de cada um oferecer algo para a outra, né, uma mídia oferecer algo para a outra nessa coisa recíproca, é o ideal de como você deve absorver uma adaptação, de como você deve se relacionar com duas mídias que vivem numa relação íntima de serem meio que um recipiente para a outra, né? Então eu acho que é importante a gente ter. Então eu acho que é importante a gente ter essa noção de que acho que vem até um pouco uma maturidade, sabe? Você começa a entender isso depois com o tempo, que uma adaptação ela é muito mais interessante quando ela não tenta ser só uma adaptação, ela tenta ser sua própria visão. Eu acho que a Konohana deve ser o grande ponto sobre qualquer conversa sobre adaptação. Porque, como o Over bem falou, ela não só entende que ela é uma mídia diferente e que você tem armas diferentes do que um mangá ou literatura tem, como eu sinto que o diretor ele entendeu a Konohana de uma maneira realmente que, assim, sublime, que ele constrói algo sobre um terror juvenil que eu sinto que só o Inu Asano fez. Então, eu acho que esse é o grande ponto sobre adaptações. Você realmente entender aquilo que está passando e você passar até o fundo aquela ideia da obra que você está adaptando. Não é só você entender que a mídia é diferente, como entender o que você quer falar com aquilo e o que aquilo está falando. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu diria que são pouquíssimas as obras, tirando os shonens, que você consegue transpor exatamente o que está no mangá para filme ou para justamente anime serializado. Eu diria que Kaiji
Kaiji é um dos pouquíssimos exemplos em que você pode transpor quase que exatamente o que está em mangá em tela, que vai dar tudo certo, digamos assim. Porque são mídias muito distintas. Não tem como você querer trazer a atmosfera de um mangá em um anime e dizer que está igual, ou dizer que está tão suficiente quanto. Entendem? Sim, porque eu acho que cada obra tem seu ritmo, né? Cada obra tem sua forma de te cativar. Então você não consegue exatamente transpor isso simplesmente pelo fato de você pegar algo que é estático e transformar em algo dinâmico, né? Algo vivo. Isso vai muito mais da forma como você faz isso, né? A forma como você dá intenção ao movimento. E por isso, ficamos por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado o cast até agora. Se possível, digite, redige e faça o que bem entender nos comentários. E siga-nos para futuros e posteriores casts. Muito obrigado e até a próxima.